Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de História da Arte. Vamos falar sobre a arte futurista. Bom, o primeiro manifesto futurista foi publicado no Le Figaro, em Paris, em fevereiro de 1909, e nele o poeta italiano Marinetti dizia que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma nova beleza. A beleza da velocidade. Um automóvel de carreira é um automóvel de competição, é mais belo que a Vitória de Samocrácia. O que é a Vitória de Samocrácia? A Vitória de Samocrácia é uma escultura clássica italiana que representa o classicismo italiano. Atualmente essa escultura ela está até sem a cabeça, né? Ela acabou sendo destruída devido às invasões militares na Itália, mas ela representa o máximo do classicismo italiano. Ela é adorada como a perfeição sob forma de escultura da arte italiana. E o nosso amigo aí, o Marinetti, ele está dizendo que a velocidade de um carro é mais belo que a mais bela das obras de escultura do classicismo italiano. Isso é muito interessante. Pessoal, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Isso é uma gravura da escultura de Vitória de Samocrácia. Né? Essa estátua, quando estava completa, ela era assim. Aí é uma gravura, né? Uma gravura da escultura. Então vocês podem ver que ela traz em si as características do classicismo, do neoclassicismo italiano. Pois agora o futurista diz que a velocidade de um carro de corrida é mais belo que a própria escultura, que é a maior obra clássica italiana, que é a Vitória de Samocrácia. Isso é interessante. Ou seja, a velocidade tem mais beleza que o classicismo italiano. O segundo manifesto, em 1910, ele resultou do encontro entre poetas e pintores, entre eles Carlos Carra, Russolo, Severini, Buzzini e o Giacomo Balla. Esse Giacomo Balla, eles saúdam, através desse segundo manifesto, o futurismo e saúdam a era moderna aderindo entusiasticamente à máquina, à tecnologia. Para Balla, é mais belo um ferro elétrico que uma escultura. Para os futuristas, os objetos não se esgotam no contorno aparente e seus aspectos se interpenetram continuamente a um só tempo, ou a vários tempos, num só espaço. O grupo pretendia fortalecer a sociedade italiana através de uma pregação quase patriótica que incluía a aceitação e a exaltação da tecnologia, para que essa fosse aceita e valorizada de forma mais plena pelos italianos. Nós devemos lembrar que nós estamos ainda na Revolução Industrial. O futurismo e a concretização desta pesquisa no espaço bidimensional. Então, o futurismo ele trabalha em suas obras no espaço bidimensional e procura esse estilo expressar o movimento real, registrando a velocidade descrita pelas figuras e em movimento no espaço. O artista futurista não está interessado em pintar um automóvel, mas ele está interessado em captar a forma plástica, a velocidade descrita por esse automóvel no espaço. Então nós temos a foto de Giacomo Balla e uma das suas obras que é Fellow. Arte futurista, arquitetura. A arquitetura futurista sempre se refere a dois tipos de arquitetura. Dois tipos bem diversos. É historicamente um estilo e pensamento arquitetônico pertence ao movimento futurista italiano de 1910. Mas de uma forma mais geral, é o projeto arquitetônico do século XIX e do século XX, cuja inspiração lembra elementos de ficção científica ou de naves espaciais, sem formar uma escola ou pensamento específico. Então, nós temos duas linhas de pensamento na arquitetura futurista. A de 1910, início do século XIX e do século XX, que buscam inspiração em elementos de ficção científica.
em naves espaciais e por aí vai. A arquitetura futurista primeiro tomou a forma na arquitetura do início. Então, essa arquitetura futurista vai tomar forma no início do século XX, com uma arquitetura anti-histórica. Eles queriam criar algo totalmente novo, algo que ainda não tinha sido visto pelo homem. Então, essa arquitetura anti-histórica era é caracterizada por linhas horizontais que sugerem sempre movimento e velocidade e urgência. O culto dos futuristas era um culto da era da máquina, e até mesmo a glorificação da guerra e da violência estiveram entre os temas futuristas. Vários futuristas proeminentes foram mortos depois de voluntariados para lutar na Primeira Guerra Mundial. A finalidade da arquitetura. A arquitetura futurista ela se volta para responder de uma forma bem técnica, bem racional e funcional ao modo de vida de um tempo novo, que levou à construção exigências de maior pragmatismo em relação à higiene, à iluminação, saúde, ventilação e conforto. Na realidade, essa nova arquitetura se preocupa mais com as massas que com os interesses individuais. As características gerais dessa nova arquitetura são voltada para o mundo urbano e industrial, utilização das modernas tecnologias construtivas e dos novos materiais como ferro, vidro e concreto armado. Os volumes arrojados, imaginativos e dinâmicos, o movimento dado pelas linhas oblíquas ou elípticas, aproximação de uma arquitetura funcionalista e racional, com abolição total da preocupação com decoração. Os principais arquitetos, nós temos o Antônio de Santalia, de 1888 a 1916. Esse italiano foi um dos principais divulgadores da arquitetura futurista, influenciado sempre pelas ideias de Otto Wagner e pelas cidades industriais dos Estados Unidos. Em 1912, ele produziu desenhos que causaram um grande impacto, E um dos desenhos que causaram um grande impacto foi a Città Nuova, a Cidade Nova, com escala monumental de megalópolis, com arranha-céus, passarelas e vias suspensas para veículos. Esses são aspectos reveladores da crescente atividade industrial e do aparecimento de novas tecnologias e materiais utilizados nos seus discursos e desenhos. As suas obras influenciaram arquitetos contemporâneos e anteciparam a cidade e o urbanismo moderno, com planos das edificações que recuam conforme ganham altura, possibilitando a iluminação das vias térreas e a circulação do ar. As cidades, com sua elevada densidade populacional, procuravam um ordenamento consoante com seu crescimento. E isso era uma preocupação dos futuristas. Ele abriu um ateliê em Milão. Apesar do seu grande número de trabalhos, Santalia não conseguiu concretizar nenhum dos seus projetos, tendo sido morto em combate durante a Primeira Guerra Mundial em Monfalcone, na Itália. Então, aí nós temos alguns dos desenhos do futurista Antônio Santalia. Vocês observam que os desenhos dele combinam exatamente com... Desculpa, gente. Os desenhos do Antônio Santalia combinam exatamente com a descrição que é do texto em relação às suas obras, em relação às suas criações arquitetônicas. Realmente são muito bonitos. Essa preocupação dos futuristas em criar uma arte que nunca existiu, uma arquitetura que não existiu, essa preocupação dos futuristas em se preocupar com a necessidade de grupos e não de indivíduos, em se preocupar menos com decoração e mais com ventilação, higiene, espaço, realmente gera uma arquitetura muito funcional, muito racional e muito bonita também. Nós temos Angiolo Massini em 1894-1979. Na década de 30, ele se junta ao movimento futurista e, através de suas conexões, porque ele era afiliado ao Partido Nacional Fascista, o levou a tornar-se um estilo institucional na Itália fascista. Então, quem leva o futurismo a se tornar um estilo institucional na Itália fascista é Ângelo Mazzoni.
ele contribuiu para uma síntese da arquitetura futurista com uma grande eloquência de inspiração clássica para formar o que seria chamado de arquitetura fascista. Publicou o Manifesto Futurista da Arquitetura Aérea no início de 1934, publicado na Gazeta de Del Popolo. No final da Segunda Guerra Mundial, ele se exila voluntariamente na Colômbia e vai voltar à Itália só em 1963, onde viveria os últimos anos em Roma. Aqui nós temos alguns dos projetos arquitetônicos do Angelo Manzoni, que trazem na sua estrutura futurista a arte e a arquitetura que seria institucionalizada, que seria propagada pelos fascistas. Auguste Perret, 1874 a 1954, ele é francês, ele abandona sua carreira no Instituto de Belas Artes para trabalhar com o pai, que possui uma empresa de construções. Inicialmente foi um dos primeiros arquitetos a utilizar o concreto armado, arquiteturas de vigas e de enchimentos. Depois de 1903, passou a ver a moldura estrutural como a expressão fundamental da forma construída. Desenvolveu interessantes soluções estruturais em concreto armado, porém utilizava tratamentos arquitetônicos neoclássicos ou do Art Nouveau. Então aqui nós temos uma das obras arquitetônicas de Auguste Perret. Eugène Freyssinet. Ele vai de 1879 a 1962. Ele é um engenheiro civil francês. Não foi o primeiro engenheiro a fazer estruturas com concreto protendido. Na realidade, quem usou concreto protendido pela primeira vez foi o engenheiro americano P.A. Jackson, em 1872, que patenteou o sistema de passar hastes de laço do ferro através dos blocos e de apertá-los com porcas. Entretanto, o nosso amigo aí, Eugène Freyssinet, ele pôde se firmar por ter usado a propriedade de proteção de maneira magnífica. A proteção é uma tecnologia que confere ao concreto maior resistência à tração, sendo bastante interessante em estruturas onde existem esforços de flexão muito elevados e com grandes vãos. Aí nós temos uma das obras de Eugène Freyssinet, o Freyssinet, um dos arquitetos futuristas. Nós temos Adolf Loos, em 1870 a 1933, é um notável arquiteto, nascido na República Tcheca. Ele exerceu durante muito tempo a sua profissão na Áustria, foi precursor do Raumblanc, o desenvolvimento da planta em diferentes cotas, isso é o Raumblanc, através das variações de altura, das divisões, bem como das proporções adotadas e das mudanças de materiais, é estabelecida uma hierarquia entre os diversos espaços. É como se criassem zonas dentro da casa, definindo também graus de intimidade de cada divisão, de cada cômodo da casa ou do prédio. Aqui nós temos algumas das obras arquitetônicas de Adolf Loos. E a pintura futurista? A pintura futurista foi explicitada pelo cubismo e pela abstração, mas o uso de cores vivas, contrastes e a sobreposição de imagens pretendia dar a ideia de dinâmica, de deformação e não de materialização, porque passam os objetos e o espaço quando ocorre a ação. Para os artistas do futurismo, os objetos não se concluem no contorno aparente e nos seus aspectos, eles se interpenetram e continuamente fazem isso a um só tempo. Procura-se nesse estilo expressar o movimento atual, registrando a velocidade descrita pelas figuras em movimento no espaço. O artista futurista não está interessado em pintar um automóvel, não se interessa em pintar um automóvel ou suas formas, mas de captar a forma plástica da velocidade descrita por esse automóvel no espaço. Então, as características mais marcantes da pintura são
a desvalorização da tradição e do moralismo, a valorização do desenvolvimento industrial e tecnológico, o uso de cores vivas e contrastes, a sobreposição de imagens, traços e pequenas deformações para passar a ideia de movimento e dinamismo. Embora persistindo no compromisso com a iconografia do mundo moderno, com o conceito de um universo dinamicamente interativo de movimento humano, num ambiente técnico modificado e com poder das cores fortes e até vulgares, os futuristas viram nas construções luminosas e estáticas do cubismo a possibilidade de dar um novo rumo, completamente novo ao seu trabalho. Então nós estamos vendo aqui que a arte futurista ela é extremamente influenciada pelo cubismo e o vice-versa também é válido. Acima de tudo, eles vão captar a interpretação cubista da forma do espaço, a transparência, a multiplicidade de pontos de vista, aos seus interesses ideológicos, imaginativos e característicos. Os principais artistas futuristas são Giacomo Balla, 1870-1958. Ele é um dos expoentes do movimento futurista, ele participou do Segundo Manifesto em 1910 na Itália. Em sua obra, o pintor italiano tenta endeusar os novos avanços científicos e técnicos por meio de representações totalmente desnaturalizadas, embora sem chegar a uma total abstração. Mesmo assim, mostrou grande preocupação com o dinamismo das formas, com a situação da luz, com a integração do espectro cromático, e em 1900 foi para Paris e teve contato com as obras impressionistas e neoimpressionistas e participou de várias exposições. Na volta a Roma, ele conhece Marinetti, Boccaccio e Severini. Um ano mais tarde, junta-se a eles para assinar o manifesto técnico da pintura futurista. Preocupado com seus companheiros em encontrar uma maneira de visualizar as teorias do movimento, apresentou em 1912 seu primeiro quadro futurista intitulado O Cão na Coleira ou Cão. Aí nós temos algumas obras de Giacomo Balla, algumas obras do futurista Giacomo Balla. Carlos Carré. Em 1881 a 1966, ele é um pintor italiano que, enquanto ganhava seu sustento como pintor e decorador, frequentava as aulas de pintura na Academia de Brera, em Milão. Em 1900, ele faz sua primeira viagem a Paris e é contratado para a decoração da Exposição Mundial. De lá, ele se muda para Londres e, ao voltar, retomou as aulas na Academia Brera e conheceu Boccioni e o poeta Marinetti. Um ano mais tarde, ele assina o primeiro Manifesto Futurista. Nessa época, ele vai iniciar seus primeiros estudos e esboços de ritmo dos objetos e de ritmos de objetos e trens, por definição, suas obras mais futuristas. Numa segunda viagem a Paris, entrou em contato com Apollinaire e Montigliani e Picasso, e a partir desse momento começaram a aparecer as referências cubistas em suas obras. Garret, ou Garrat, não deixou de comparecer às exposições futuristas de Paris, Londres e Berlim, mas em 1915 separou-se definitivamente do grupo, juntou-se a Giorgio e a Quirico e realizou sua primeira pintura metafísica. Em suas últimas obras, retornou ao cubismo, publicou vários trabalhos, entre eles La Pintura Metafísica, em 1919, e La Mia Vita, em 1943. Aqui vocês têm algumas obras de Carlos Garrat ou Garret. Umberto Boccioni, 1882 a 1916. Umberto Boccioni era um pintor e escultor italiano, o mais importante teórico e expoente do futurismo. Sua obra se manteve sob a influência do cubismo, mas incorporando os conceitos de dinamismo e simultaneidade, forma e espaços que se movem ao mesmo tempo em direções contrárias. Publicou um manifesto técnico da pintura futurista. Em 1912 participou da primeira exposição futurista. Suas obras ainda deixavam transparecer a preocupação do artista com os conceitos propostos pelo cubismo. Os retratos deformados pela superposição de planos ainda não conseguiam expressar com clareza a sua concepção teórica.
Um ano mais tarde, com sua obra Dinamismo de um Jogador de Futebol, Boccioni conseguiu finalmente fazer a representação do movimento por meio de cores e planos desordenados, como num pseudofotograma. Durante a Primeira Guerra Mundial, o pintor se alistou como voluntário e, ao voltar, publicou o livro Pintura, Escultura Futurista, Dinamismo Plástico. Aí nós temos algumas obras futuristas de Umberto Boccioni. Dino Severini, 1883 a 1966. O Dino Severini ele é um pintor, artista gráfico e escultor italiano que conheceu Giacomo Balla e Umberto Boccioni. Ele começa a trabalhar em Paris em 1901. Em 1906 estudou em Paris, onde estudou com os impressionistas. Fascinou-se pelas pinturas de Cézanne e conheceu Signet e tornou-se um dos cofundadores desse estilo. Quando assinou o Manifesto Futurista, Severini abandona um pouco seu passado e exibe obras em 1912 nas exposições futuristas em Paris, Londres e Berlim. E desenvolve relações entre a Itália e França, tornando-se um dos principais canais entre seus colegas italianos novos e o desenvolvimento na capital francesa. Ele recebe o Grande Prêmio da Bienal em Veneza, em 1950. Ao contrário de seus colegas, o Severini estava mais interessado no retrato de corpos humanos em movimento do que na dinâmica das máquinas, com suas cenas de cabaré e com seus retratos de bailarinos. O Gino Severini demonstra o seu amor pelo movimento do corpo humano. Então nós temos uma obra de Dino Severini, ou Severini, como queira. Luigi Russolo, 1885 a 1947. Ele é um compositor e pintor italiano. Em 1913, ele é autor e compositor do manifesto chamado Arte do Ruído, que teorizou a utilização de ruído para chegar à composição de música, ao invés de sons harmônicos puros. Sua música foi realizada com um instrumento que ele mesmo criou, o Intonamurumuri, um aparelho mecânico capaz de produzir sons discordantes, que foi batizado como música futurista. Em 1922, ele construiu o Rumor Harmônio, que possui efeitos necessários para amplificar a música. Aí nós temos algumas obras plásticas, criações plásticas de Luigi Russolo. Escultura. Assim como o pintor Umberto Boccioni, ele foi inovador na escultura, rompendo com a tradição de Rodin e procurando solucionar todos os aspectos da forma dinâmica na linguagem tridimensional. As suas esculturas ultrapassaram a questão do movimento absoluto para um movimento relativo, estabelecendo uma tensão e fusão da forma e do espaço, que se interpenetram. Realizou ainda experiências com materiais não tradicionais da escultura, justapondo e articulando vidro e madeira e couro em trabalhos que chamou de polimaterice ou polimatéricos. Considerada como formas únicas da continuidade no espaço, como a melhor resolução de suas teorias, a pequena peça estrutura-se em torno da forma de um cilindro. O artista aplicou o princípio da decomposição, mas não direcionado por um processo analítico desaglutinador. Ao contrário, ele vai articular os fragmentos da forma da garrafa segundo as linhas força que inventará fundindo-os numa síntese. Recusa estabelecer relações ortogonais, principalmente no tocante ao uso de linhas horizontais. Assim, através desse propósito, imprime um movimento espiralado, ascensional e energético que disciplina a abertura da matéria nela introduzida, que imprime a um movimento espiralado,
a recusa de estabelecer as relações ortogonais, principalmente no tocante ao uso das linhas horizontais. Assim, através desse propósito, ele vai imprimir linhas horizontais, criando um movimento espiralado, ascensional energético, que disciplina a abertura da matéria, nele introduzindo o espaço e estabelecendo uma relação diagonal, uma integração ou síntese do tempo, espaço e forma. O movimento dinâmico de um corpo no espaço é estudado por Boccioni de forma intensiva. Trata-se da operação mais radical dos princípios do artista, envolvendo todos os aspectos da forma dinâmica. Envolve todos os aspectos da forma dinâmica. Então, nós vimos que esse movimento futurista, ele, através de Boccioni, ele vai tratar as operações com uma forma mais radical dos princípios do artista e vai envolver aspectos da forma dinâmica, ação que trabalha a matéria marcando o impacto com o espaço em rebordos de matéria sinuosos, côncavos, convexos, alterando as massas frontalizadas da cabeça. Uma interpretação mútua da matéria e do espaço que faz a massa escritórica e escultórica tremer na superfície. Impregnada de movimento, tanto relativo como absoluto, a figura avança determinada no espaço do espectador. No Brasil, o futurismo influenciou diversos artistas que depois fundaram outros movimentos modernistas, como Oswald de Andrade, Anita Malfatti, que tiveram contato com Marinetti em viagens para a Europa, já em 1912. Após uma interrupção forçada pela Grande Guerra, o contato foi retomado. Foi certamente uma das influências da Semana da Arte Moderna, de 22, e seus aspectos de desprezo ao passado para criar o futuro e não uma cópia e veneração pela originalidade que caiu como uma luva para os artistas modernistas. Criar uma arte brasileira, Esse era o grande desafio de Oswald, principalmente porque ele percebeu que o Brasil e toda a sua diversidade cultural, desde variadas formas culturais autóctones dos índios até a cultura grega, representavam uma vantagem, que com elas eles podiam construir uma identidade e renovar as letras e renovar as artes. Aí vocês têm algumas esculturas dos futuristas brasileiros. O Manifesto Futurista, então, registra os princípios teóricos da arte futurista, a condenação do passado, o desprezo pela representação naturalista, a indiferença em relação aos críticos da arte e a rejeição dos conceitos de harmonia e bom gosto aplicados à pintura. Pessoal, aqui nós fizemos a explicação e a leitura da apostila futurista, a apostila de arte futurista que eu deixei para vocês na plataforma. Caso vocês não tenham entendido ou queiram maiores esclarecimentos, revejam novamente essa videoaula que se dedica à leitura e à interpretação da apostila de arte futurista, para que compreendam os conceitos aqui proferidos e as estruturas culturais e artísticas empreendidas nesse movimento que foi o futurismo. Peço também que, caso não compreendam, caso continuem sem compreender, depois de uma revisualização, peço que vocês enviem para mim as suas dúvidas através do e-mail da plataforma. Agradeço demais aos senhores, assim como peço, por favor, que Deus os proteja e abençoe a vocês e vossas famílias. Até breve.